Oi galera, vamos lá voltar a falar da membrana plasmática? Só que agora a gente não vai falar só da membrana, da sua estrutura em si. A gente vai falar como as substâncias passam através da membrana, ou para entrar na célula ou para sair dela, ok? Então, só para a gente dar aquele rememberzinho na cabeça, a membrana plasmática, ela faz divisão do meio interno para o meio externo e ela é feita de uma bicamada fluida, né, com o modelo mosaico fluido, é assim que ele é conhecido, feito de fosfolipídios. E entranhado nessa membrana, a gente tem algumas substâncias, entre elas proteínas que podem ser estruturais ou proteínas de canais que a gente chama de permeases, ok? Então vamos seguir aí. Para passar pela membrana, eu tenho duas formas básicas. Eu posso passar passivamente, ou seja, sem precisar fazer esforço para isso, a substância simplesmente entra ou sai da célula sem esforço algum celular, ou eu vou para entrar e sair da célula, eu preciso fazer algum esforço, algum movimento contra um gradiente, por exemplo, de concentração, ou porque eu estou fazendo em bloco, um pedação de coisa que está entrando ou saindo, e aí eu também vou gastar energia. A gente gasta os ATPs, ou seja, a energia da célula que ela produziu lá na respiração celular, principalmente dentro da mitocôndria, tá ok? Como esses transportes passivos e ativos funcionam? A gente vai ver isso agora, tá? Primeiro que a gente vai dar uma olhadinha lá é o transporte passivo, ou seja, sem gasto de energia. Quais são eles? Pode ser por difusão simples, por difusão facilitada ou ainda por osmose. Então vamos falar desses três aí. Vamos começar com a difusão simples. Na difusão simples, eu tenho substâncias passando, são muito pequenininhas, então elas vão passar de um gradiente com menos concentração para um gradiente de mais concentração, que na verdade vai trocar uma por outra. Sai uma, entra outra e para isso a célula não gasta nenhum tipo de energia. Vou te dar exemplo para você entender no nosso organismo, por exemplo, quando é que está acontecendo esse negócio aí de difusão facilitada, Sara Lopes? Está acontecendo agora no seu pulmão, por exemplo. Quando acontece o que a gente chama de hematose, que é a troca gasosa lá nos alvéolos pulmonares, o que está acontecendo? Nos meus alvéolos que estão entranhados por vasinhos sanguíneos muito fininhos, que são os capilares, eles vão trocar de substâncias. Vai passar para dentro da minha corrente sanguínea o oxigênio e vai sair da minha corrente sanguínea quem? O gás carbônico. Tem muita concentração de oxigênio lá? Não, tem, porque ele já foi utilizado, lembra? E não tem também muita concentração de gás carbônico, que está saindo, ele não fica no teu organismo. Então, essa troca de gases acontece por difusão simples, teu corpo não gasta energia para fazer esse tipo de troca. Tá ok? Show de bola? Ele faz esse gasto de energia lá, de repente, para fazer a hemácia fluir dentro da corrente sanguínea, porque o coração tem que bater para isso acontecer. Tá gastando energia, tá, mas para fazer a troca em si do oxigênio e do gás carbônico, a gente não precisa gastar energia, porque acontece por difusão simples, eles são muito pequenininhos, tá ok? A próxima é a difusão facilitada. Como é que eu vou difundir de forma fácil, sendo um pouquinho maior lá que o oxigênio, mas mesmo assim eu estou passando para dentro da célula sem gasto nenhum de energia? Como isso pode acontecer? Carambolas, eu tenho, lembra, as proteínas de canais, são as permeases? Essa aqui, ó, é uma proteínazinha de canal. Coloquei ó, uma setinha para você lembrar dela depois. Essa proteína de canal, ela vai permitir a passagem de algumas substâncias. Elas são específicas, tá? Não é qualquer coisa que vai sair entrando por ali, não. Eu sou pequenininho, vamos passar pela permease. Não. Elas são específicas, normalmente elas têm alguns insightzinhos de receptores que vão se ligar a essa substância e falar, opa, você pode passar, tipo cara crachá, você passa, opa, você não, fica aí, não, você passa. E assim vai. Tá ok? O próximo é o transporte através da osmose. O que é a osmose? Eu
Eu fico zoando vocês em sala, eu queria que vocês aprendessem por osmose, porque osmose não gasta energia, passa de um lugar para outro de forma facilitada. Como, Sara? A gente está falando de líquidos, um soluto, que vai passar para um lado que está mais concentrado. Eu estou aqui de um lado menos concentrado, tipo assim, um pouquinho mais de biologia, e você sabe um pouquinho menos de biologia, ou seja, o meu meio está cheio de biologia e o seu tem só um pouquinho de sabedoria de biologia. Então, a minha sabedoria vai passar para a sua sabedoria de forma simples, leve, simplesmente vai. Isso é osmose, que a gente está falando de líquidos, solutos, que vão passar de um meio mais concentrado, que a gente chama de meio hipertônico, hipotônico, para o meio mais concentrado. Desculpa, volta. De um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, a fim de diluir aquela concentração. Tá ok? Então, o que vai acontecer aí? A água vai passar lá através de uma membrana, normalmente aí a gente está falando da membrana plasmática, e aí tem alguns exemplos para você entender melhor. Eu tenho aqui 3 potinhos e essa coisinha vermelhinha que está dentro desse potinho com água são hemácias, células vermelhinhas do sangue que carregam oxigênio. Show? Aí, ó, vamos pensar. Esse meio externo aqui está hipotônico e o meio interno está hipertônico, ou seja, está cheio de estruturazinhas lá dentro da célula, mas está tudo tranquilo lá dentro da célula, tá show de bola. Mas o do lado de fora é o meio hipertônico, ou seja, tá cheião de sal, por exemplo. O que a água vai fazer a fim de diluir o meio externo? A água começa a sair de dentro da célula. O que acontece com a célula? Vai começar a murchar, porque o meio externo à célula é um meio hipertônico, cheio de coisinha para ser diluída. O meio intracelular é o meio naquele momento hipotônico. Se eu faço o contrário, eu tenho aqui no B aqui, ó, eu tenho um meio, coloco a hemácia no meio hipotônico, ou seja, o lado de fora tem uma concentração muito baixinha, mas dentro da célula tá cheio de coisinhas lá para serem diluídas. O que a água vai fazer? Ela vai sair do meio hipotônico, que é dentro do pote, para ir para dentro da célula, a fim de diluir tudo aquilo que está lá dentro. O que começa a acontecer com a célula? Ela começa a inchar e fica túrgida, e ela pode inclusive romper a membrana por causa disso em alguns momentos, ok? O ideal é que as concentrações estejam iguais. Quando eu tenho 2 meios com concentrações iguais, eu chamo esse meio de isotônico. Show? E aí, Sara? Como é que acontece então esse transporte ativo? O transporte ativo funciona da seguinte forma. Eu tenho lá na célula uma proteínazinha que ela faz às vezes de uma bomba. O que ela está fazendo? Olha lá para a imagem. Tudo que é rosinha, está aparecendo para você em rosa, essas bolinhas, são sódio. E tudo que está azulzinho, meio esverdeadinho, é potássio. Olha a quantidade de potássio que eu tenho dentro da célula, a quantidade de sódio que eu tenho dentro da célula. O que deveria estar acontecendo? O potássio devia estar saindo da célula e o sódio entrando. Isso seria em favor do gradiente de concentração. Seria o natural acontecer. Mas é o que acontece? Não. A célula continua fazendo o quê? Empurrando o sódio para fora e puxando o potássio que já tem grande quantidade para dentro. Ou seja, ela está reagindo contra um gradiente de concentração. E para ela conseguir fazer isso, se manter fazendo isso, ela precisa gastar energia. O que é o gasto de energia? Gastar ATP. Ela faz um movimento contrário. E aí a gente chama esse movimento contrário de bomba de sódio e potássio e, portanto, é um transporte ativo, porque ela precisa fazer um movimento para que ele possa acontecer, ok? Outro tipo de transporte ativo é o transporte em bloco, que eu tenho que colocar para fora ou para dentro da célula um pedação de alguma coisa.
coisa grande, eu vou ter que movimentar a membrana para empurrar para fora, ou fazer um movimento com a membrana para abraçar aquilo e colocar para dentro da célula. Isso que a gente chama de transporte em bloco. Tipo, é um container saindo, um container entrando, cheio de coisinhas dentro da célula, tá? E pode acontecer de algumas formas. Quando eu tenho uma substância sólida entrando na célula, eu chamo isso de fagocitose, como se a célula estivesse comendo, tá? E quando essa substância é um soluto, ou seja, é algo que é líquido, a gente chama esse processo de pinocitose, como se ela estivesse bebendo alguma coisa, tá? Eu falo comendo, bebendo para você tentar gravar, ok? Então, fagocitose é um sólido, ela está comendo. Pinocitose, a gente está falando de solutos, líquidos, então ela está bebendo, tá? Ou ainda, ela pode estar fazendo a exocitose. Exocitose é quando a substância está sendo empurrada para fora da célula. Algumas excretas, substâncias tóxicas, ou excesso de algumas substâncias podem ser movimentadas de dentro para fora da célula e são feitas assim através desse processo que a gente chama de exocitose. Tá ok? Espero que tenha esclarecido. Beijinhos, fiquem com Deus, fiquem com paz. Beijo!